O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa igreja, queridos irmãos que nos acompanham em seus lares, hoje celebramos o 4º domingo da Páscoa e tradicionalmente, neste domingo, nós celebramos o Evangelho do Bom Pastor. Nós ouvimos na primeira leitura como este bom pastor foi conduzindo as primeiras comunidades após a sua ressurreição. Nosso Senhor, antes de subir aos céus, ascender aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho e batizai, sacramentai todas as criaturas. Aqueles que crerem serão salvos, os que não crerem já estão condenados. E os primeiros cristãos, munidos pelo Espírito Santo de Deus, procuraram viver na fidelidade esta ordem, este mandato, este envio do Senhor. Pedro e João sobem ao templo na hora noa, às 15 horas, 3 horas da tarde, para fazer as suas orações e receber as bênçãos que o sacerdote proferia no templo de Jerusalém. E entrando no templo, observam ali, na porta formosa, um homem, um paralítico de nascença. E Pedro então diz: ouro e prata nós não temos, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Imediatamente, aquele homem que durante toda a sua vida tinha os seus membros paralisados, passou a caminhar com desenvoltura, e esse sinal, este milagre despertou muito o interesse dos judeus por ouvir a palavra, a pregação do apóstolo Pedro. E segundo os Atos dos Apóstolos, naquele mesmo dia, 5.000 pessoas se converteram à religião, se converteram ao cristianismo, pois Pedro também pregava com autoridade, porque estava munido do Espírito da vida do próprio Cristo ressuscitado.
E despertou também muito incômodo nos sacerdotes, no chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, nos saduceus que ali se encontravam, pois estes não acreditavam na ressurreição. E a ressurreição era o tema central da pregação dos apóstolos. E por isso eles foram arguídos, foram questionados, foram levados ao sinédrio, aos tribunais, e Pedro, diante dos seus opositores, responde com que autoridade ele prega. A autoridade que provém do próprio Cristo. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que ressuscitou, que Deus Pai o ressuscitou dos mortos. É por ele, é pela sua autoridade que nós pregamos. Pois esta pedra que os pedreiros rejeitaram, deixaram de lado, excluíram, tornou-se a pedra angular, tornou-se a pedra principal. A pedra angular era uma peça fundamental na construção civil, pois ela unia as duas extremidades dos arcos nas construções. Então deveria ser uma pedra estável, uma pedra bruta, forte, para dar sustentação à construção. Então o que sustenta a missão dos discípulos é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, que de fato não abandonou a sua igreja, não abandonou a sua comunidade. Ele mesmo disse: eis que estarei todos os dias convosco, até o fim dos tempos. Este bom pastor, queridos irmãos, fez de nós, através do nosso batismo, filhos amados de Deus. Em Jesus Cristo, o Filho unigênito, aquele que é filho por natureza mesmo, ele, pela graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, também nos fez filhos. E como vai dizer São João na segunda leitura de hoje, de fato, verdadeiramente, nós somos todos filhos amados de Deus. Somos filhos, pois dentre todas as criaturas, fomos privilegiados por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E como nos lembra São Paulo VI, nós fomos criados por amor e para o amor. No Evangelho de hoje, nosso Senhor faz uma afirmação: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Este ablativo bom significa que ele é o modelo para todos os pastores, para todos os dirigentes, para todos aqueles que apacentam, que conduzem um rebanho. Na verdade, do grego, a tradução seria belo pastor. Belo não no sentido estético, mas no sentido de ser de fato o pastor completo, o pastor ideal, o pastor exemplo. E por que Jesus é o pastor ideal? Por que Jesus é o pastor exemplo? É o pastor no sentido mais cabal do termo. Porque primeiro ele escuta, ele conhece, ele sonda, ele se relaciona com as suas ovelhas, mas não uma relação de massa, não uma relação por cima, mas uma relação pessoal, olho no olho, de coração para coração. Para o Senhor nós não somos um grupo, nós não somos uma massa de manobra, nós temos uma identidade. Conheço as minhas ovelhas, vai dizer Jesus, porque Ele conhece a nossa identidade. O Senhor não tem uma palavra, não tem uma definição igual para todos. O Senhor trata as suas ovelhas de acordo com as suas necessidades. Para Ele, cada caso é um caso,
para ele cada pessoa é uma pessoa. É como um médico que não tem um remédio único para sanar as feridas, a enfermidade de todos, mas para cada doença, para cada enfermidade, para cada paciente, um tratamento. E assim também o Senhor faz conosco. Ele estabelece uma relação pessoal, uma relação íntima. E depois ele é o bom pastor, porque é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Nós sabemos que naquele tempo, como também hoje, o trabalho do pastor poderia ser terceirizado, poderia ser entregue a um mercenário, a um assalariado, e o empregado não tem o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo respeito para com o rebanho, para com as ovelhas, em relação ao pastor, ao proprietário das ovelhas. Ele faz pelo dinheiro. Existia uma regra: se por um acaso viesse um lobo ou 2 cães atacar um rebanho, o pastor tinha, o mercenário, pastor, que foi contratado para cuidar do rebanho, tinha a obrigação de zelar, de custodiar do rebanho, custodiar o rebanho. Mas se viesse um leão, se viesse um urso, animais muito perigosos, então era lícito ele abandonar o seu rebanho, abandonar aquelas ovelhas, pois ele é um mercenário, pois ele é um assalariado, ele deve zelar primeiramente pela a sua integridade, pela sua vida. Então ele poderia licitamente abandonar o rebanho. Agora o pastor não. O pastor que age com o coração, por exemplo, do rei Davi, que quando jovem, quando o seu rebanho, a sua ovelha, era atacada por um leão, por um urso, ele ia ao encontro, como vai dizer o salmista, ia ao encontro daquela fera, abria a sua presa e tirava da sua goela a sua pobre ovelhinha. É isto que faz o bom pastor, que é Cristo Jesus. Ele é capaz de deixar as 99 no aprisco e ir ao encontro da ovelha que se perdeu, da ovelha ferida, da ovelha machucada, da ovelha indefesa, que não possui uma defesa. Eu sou o bom pastor porque sou capaz de dar a minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida e a dá livremente. Ele não é coagido, não é constrangido a dar a sua vida. Ele é impelido pelo amor. Ele doa a sua vida livremente. Embora nosso Senhor tenha passado pela agonia, pelo sofrimento, a sua alma humana ficou trêmula diante da cruz, diante da paixão, do tormento, mas o Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu, não fez um caminho alternativo, mas Ele passou pelo Calvário, Ele passou pela cruz. Então, Ele é o bom pastor, porque também foi cordeiro, porque também foi ovelha, porque também se imolou, deixou ser imolado pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades, para que nós tivéssemos a vida, para que nós tivéssemos a salvação. Queridos irmãos, somos convidados a olhar o exemplo do belo pastor, do pastor ideal, que é Cristo Jesus. Somos chamados a ser boas ovelhas, à medida em que ouvimos, temos os ouvidos bem destampados, sensíveis, aguçados, para ouvir a palavra do nosso mestre, do nosso pastor. Somos chamados também a ser bons pastores uns dos outros, zelando, cuidando dos irmãos, do rebanho que o Senhor colocou aos nossos cuidados, seja na família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos afilhados, no trabalho, os professores, zelando pelos seus alunos, transmitindo tudo aquilo que é necessário para que cresçam culturalmente
e trabalhem pelo progresso da humanidade, pelo progresso da sociedade, do mundo. Seja na comunidade, na paróquia, o sacerdote procurando, como uma vela que se gasta no altar, na celebração, doar a sua vida pelos irmãos, os catequistas, as lideranças, procurando fazer tudo com amor, com espírito de serviço e ao mesmo tempo de humildade. Ou seja, imitar o amor de Cristo, um amor livre, um amor que não é interesseiro, um amor que não fica fazendo cálculos, como uma mãe que se desdobra, que se sacrifica pelos seus filhos. A mãe não fica com um caderninho de contabilidade, mostrando, apontando tantas coisas boas que fez na vida dos seus filhos durante toda a vida, durante toda a sua história. Ela faz por amor, né? O sofrimento para elas, embora naquele momento seja difícil, seja momento delicado, mas depois que passa, como por exemplo o nascimento de um filho, o nascimento de uma criança, na hora é muito doloroso, traz sofrimento para a mãe, mas depois, com a alegria da chegada de uma nova vida, de uma criança, então tudo isso a mãe esquece, esse sofrimento, esta dor, as dores do parto. Então assim também Deus faz conosco. Ele nos ama de maneira livre. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou, eu que a entrego livremente. Eu dou, entrego a minha vida livremente. Peçamos nesta Santa Missa, nesta Eucaristia, nesse domingo do Bom Pastor, que o Senhor nos conceda a graça de sermos boas ovelhas, obedientes, abertas para acolher a palavra, a vontade do Senhor em nossa vida e ao mesmo tempo de ser também bons pastores, condutores, líderes, dirigentes na vida das pessoas que o Senhor depositou aos nossos cuidados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de mais precioso quero agora a Ti consagrar, para que com Tuas mãos de mãe possas ao Teu Jesus me entregar. Toma minha vida, ó Mãe, cuida de mim. Toma meu sofrer, alivia minha dor. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Confio em Teu amor a me cuidar. Consagro tudo ao Teu coração, Imaculada Mãe de Deus. Consagro tudo ao Teu coração, Imaculada Mãe de Deus. Ave Maria.